Oi, pessoal! Vamos estar agora começando nosso segundo momento, a nossa segunda parte da nossa aula de métodos de estudo em patologia. E agora nós vamos falar sobre exame histopatológico. A gente falou de exame citopatológico e agora a gente vai falar de exame histopatológico. Então, nessa aula, como eu já falei, nós vamos falar sobre o exame histopatológico. Isso é, o exame não apenas das células isoladas, como a gente viu lá na aula de citopatologia. A gente viu que na citopatologia, a gente estuda, a gente investiga um processo através do estudo morfológico de células soltas, de células isoladas, obtidas seja por um raspado ou seja por um processo, por uma aspiração, através de uma agulha, tá bom? Só que no exame histopatológico, nós vamos estudar as células, a morfologia das células dentro dos tecidos em que essas células se encontram. Mas como isso é possível? Isso é possível realizando-se uma biópsia. Certamente você já ouviu falar nessa palavra, você já teve que fazer uma biópsia, ou você já soube, minha tia teve que fazer uma biópsia, minha mãe teve que fazer uma biópsia de mama, meu pai teve que fazer uma biópsia de próstata, e fica todo mundo angustiado para saber o resultado da biópsia, não é verdade? O que significa essa biópsia? O que é uma biópsia? Biópsia, anote aí no seu caderninho, é a remoção de um fragmento de um tecido vivo para análise laboratorial. A pessoa está viva, tá bom? Então, se a pessoa está viva, porque se ela estiver morta, isso vai fazer parte do exame de necrópsia, é outra coisa. Aqui a gente está vendo uma pessoa que está viva e precisa remover o fragmento de um tecido e enviá-lo para análise para ver, para estudar se ali há um processo patológico. Calma aí. Vamos entender a diferença entre os dois, tá bom? No exame citopatológico, que a gente falou lá, a gente deu o exemplo do preventivo, do câncer de colo de útero, que é uma citologia exfoliativa. A gente deu o exemplo da punção aspirativa de tireoide de mama, lembra? No exame citopatológico, as células elas são analisadas isoladas, jogadas, colocadas, né, em cima daquela lâmina, soltas umas das outras. Já no exame histopatológico, as células elas agora serão examinadas dentro dos tecidos. Porque além da forma da célula, se ela tem uma morfologia correta, também será analisado o arranjo das células, a disposição delas entre si, se elas estão num arranjo normal ou se elas estão assumindo algum arranjo alterado. Vamos ao conceito de biópsia. Biópsia é um procedimento cirúrgico para a remoção do tecido vivo para exame microscópico, tá bom? Então, a biópsia é um procedimento que visa a um diagnóstico. Os tipos de biópsia. A biópsia pode ser incisional ou excisional. A biópsia incisional é a remoção de um fragmento da lesão para estudo histopatológico, enquanto que a excisional é a remoção de toda a lesão para estudo histopatológico. Por que isso é importante? Porque se uma lesão ela tem um tamanho maior, deve ser retirado apenas um fragmento. Por quê? Porque dependendo do resultado que vier, a conduta para a remoção daquela lesão toda deve ser diferente. Se for uma lesão benigna, a cirurgia de remoção da lesão inteira deve ser mais conservadora. Mas se for uma lesão maligna, aquela cirurgia de remoção da lesão inteira precisa ter uma maior margem de segurança, precisa estar acoplada, junta, um tratamento a outros tipos de tratamentos, né? De processos terapêuticos, então a conduta é diferente. Então, às vezes, se uma lesão é grande, é preferível que se faça uma biópsia incisional, que se retire apenas um fragmento da lesão e que, a partir desse resultado, o tratamento definitivo seja pensado. Vamos ver algumas indicações de biópsia. Lesões de aspecto tumoral. Se existe uma lesão com aumento de volume, seja superficial, na superfície corporal, ou seja no órgão interno, deve ser feita uma biópsia.
Para confirmação de positividade, diante de um diagnóstico de lesão maligna, advinda de um exame citopatológico. Fez um preventivo e no resultado do preventivo deu carcinoma, tá? Então, você precisa encaminhar a paciente para biópsia, deve ser feita uma biópsia para confirmação daquela positividade. Lesões que persistem mesmo depois de já terem sido feitos os procedimentos terapêuticos usuais. Você tem uma lesão, você trata. Aquela lesão não vai embora, não cede, não desaparece. Trata de outra forma, também não. Então, tem que fazer uma biópsia. Identificação de metástases. Uma pessoa já teve um processo maligno em determinado sítio anatômico, determinado órgão, e aparece um aumento de volume à distância. Deve ser feita uma biópsia para descartar ou confirmar que é uma metástase, dentre outras indicações. E atenção, atenção, a biópsia é um procedimento cirúrgico, ok? Todos os cuidados com a biossegurança devem ser tomados. A asepsia deve ser rigorosa, o profissional deve ter os EPIs adequados, os instrumentos cirúrgicos devem estar perfeitamente esterilizados, a lâmina do bisturi, obviamente, deve ser descartável, a área a ser removida deve estar anestesiada, tá bom? O paciente deve estar em bom estado geral de saúde, deve estar compensado se ele tem alguma doença de base, a glicemia, a pressão. Deve ser feita uma rigorosa anamnese para verificar se o paciente, por acaso, não está tomando alguma medicação que interfira no processo, por exemplo, um anticoagulante. Né? Se o profissional não perguntar e ele não relatar, o profissional pode ter ali uma surpresa durante o ato cirúrgico e pode ter uma hemorragia e complicar um pouco o procedimento até que se reverta. Então, temos que ter todos os cuidados de um procedimento, né, próprios de um procedimento cirúrgico. Ao retirar um fragmento da lesão ou uma lesão inteira, se for uma lesão pequena, por exemplo, ela pode ser retirada completamente, pode ser feita uma biópsia excisional. Ao retirar a peça cirúrgica, como nós vamos chamar daqui por diante, a que foi removida, ela deve ser imediatamente colocada em uma solução fixadora. Por exemplo, o Formol 10%, que é o mais utilizado, é o mais barato, fixa muito bem, que causará uma necrose de coagulação, que endurecerá a peça e que preservará as estruturas do tecido. O frasco deve ser de boca larga, porque às vezes o frasco é de boca mais estreitinha, e na hora em que é colocada a peça tá molinha, ela vai, né? Ela dá aquela escorregadinha através da boca, só que na hora de tirar, ela já vai estar endurecida. Então, muitas vezes precisa quebrar o frasco, né? Então, o ideal é que ele já tenha uma boca larga, bem maior do que o diâmetro da peça. E deve estar rotulado com os dados do paciente e do serviço médico, telefone, inclusive. O cirurgião deve enviar uma ficha contendo os dados do paciente, pessoais dele, os dados do serviço médico e uma descrição da lesão e do procedimento cirúrgico, tamanho da lesão, se era mole a palpação, se era firme a palpação, se era dura a palpação, se tinha mudança de coloração ou não. Enfim, deve haver uma descrição da lesão e uma descrição do processo cirúrgico, se for uma biópsia incisional, se for uma biópsia excisional. Agora eu quero que vocês deem uma olhada na lesão a seguir, no próximo slide, uma lesão em cavidade oral, e você vai me responder. Se você fosse o cirurgião, você faria uma biópsia incisional ou uma biópsia excisional? Vamos dar uma olhada nessa lesão aqui, em cavidade oral, e vamos decidir. Se fosse você que fosse o cirurgião, você ia fazer uma biópsia incisional ou excisional. Aqui a gente vê uma lesão, aumento de volume nessa região de rebordo alveolar, lado esquerdo superior, pegando toda essa região de fundo de saco. Um aumento de volume, uma massa expansiva. Nós não vemos aqui, por exemplo, mudança de coloração. Ela tem uma coloração semelhante à coloração da mucosa adjacente. Também aqui a gente não vê processos ulcerados, feridas, pus, né? Um processo infeccioso, não. Mas a gente vê que ela é uma lesão grande, né? Uma lesão que possivelmente ou está invadindo o osso ou está vindo do osso para fora. Então,
certamente aqui deve ser escolher por fazer o procedimento de uma biópsia incisional. Deve ser retirado um fragmento ou 2 fragmentos da lesão, enviados para o laboratório. E quando vier o resultado, se analisa, tá bom? Qual é a margem de segurança, se precisa de um tratamento combinado, se vai pedir aqui exames de imagem para ver se está invadindo, coisas desse tipo, tá bom? Mas aqui uma biópsia incisional. E isso foi feito, tá? Aqui a gente vê até, olha, que o paciente ele não tem cáries, restaurações antigas nesses elementos dentários aqui, parecendo ser mesmo um processo tumoral, um processo nodular, tá bom? Então, foi feito o corte, foi levantado aqui o retalho, foi retirado um fragmento daquela lesão, depois foi suturado, mas você vê que aqui tem ainda, ó, a lesão tá grande, parte dela aqui, tá bom? Então, foi optado por retirar um fragmento daquela lesão. A semelhança do que acontece quando a lâmina chega no laboratório e ele passa por um processamento, aqui vai se chegar a peça cirúrgica no laboratório, e é no laboratório que vai ser confeccionada a lâmina. Quando a peça cirúrgica ela é recebida no laboratório, ela passará por uma série de procedimentos até que ela fique bem durinha, que ela seja cortada em fatias bem fininhas. Essas fatias bem fininhas, elas vão ser posicionadas em cima de uma lâmina. Essas lâminas serão coradas e visualizadas ao microscópio por um patologista. As principais etapas do processamento histológico, as principais etapas do que vai acontecer com aquela peça quando ela chega ao laboratório são as seguintes. Primeiro, a fixação, depois o recorte ou clivagem da peça cirúrgica, a desidratação daquela peça, a seguir a intermediação ou diafanização em xilol, depois a impregnação pela parafina, a inclusão da peça na parafina, o corte daquele bloco de parafina ou do cassete em micrótomo e a coloração. Vamos começar falando pela fixação. O fixador mais utilizado é o formol a 10%. Ele já sai lá do centro cirúrgico ou do consultório, onde foi feita a pequena cirurgia de remoção, no formol, no fixador. É um processo que consiste em fazer com que as células e tecidos, após removidos do organismo, tenham preservadas as suas características estruturais. Então, é um processo que visa evitar a digestão dos tecidos por enzimas presentes no interior das células, é o processo de autólise, ou por bactérias teciduais ou ambientais, tá? E para preservar a estrutura e a composição molecular. Então, se o cirurgião retira aquele fragmento e deixa ali em cima da bancada por um bom tempo, aquela peça vai entrar em processo de autólise e pode prejudicar a análise dela ao microscópio. Então, assim que é feita a remoção, ela deve ser colocada no fixador. O processo de fixação mais comum é a fixação química, utilizando o formaldeído. Também existe o processo de fixação física, que é o congelamento da peça com nitrogênio líquido, só que geralmente isso é usado no transcirúrgico. Durante o procedimento cirúrgico, se precisa de um diagnóstico ali rápido, é feita essa biópsia por congelação, é feita a análise, só que isso de fato a lâmina é diferente, precisa de um patologista com bastante experiência, tá bom? A mais comum é fazer essa mesmo, da fixação química. O fixador deve ter um bom poder de penetração e de endurecimento dos tecidos. No formol 10%, dependendo do tamanho da peça, esse tempo de fixação vai depender do tipo de fixador e do tamanho da peça, tá bom? Se for uma peça pequena, um dia no formol, um dia e meio, é suficiente. Se forem peças maiores, precisa ficar mais tempo na fixação. Quando a peça já está endurecendo, ela passa então pelo processo de recorte ou clivagem. Ou a gente chama esse momento também de macroscopia, que a gente vai
anotar as características daquela peça cirúrgica, o diâmetro, a consistência, tá? Então, antes que ela de fato endureça completamente, muitas vezes já é feito recorte ou clivagem. O espécime ou a peça cirúrgica, ela deve ser cortada em seu longo eixo para que as estruturas mais internas possam ser visualizadas na lâmina. Então, você tem essa lesãozinha, ó, e aqui a gente tem uma navalha e a gente corta a navalha no longo eixo, corta a peça no longo eixo e fica esse lado e esse lado. E são esses lados aqui, ó, de onde foi cortado, que a gente vai procurar posicionar no bloco para cortar e visualizar, tá bom? Na lâmina. A seguir, depois de fixada, a peça cirúrgica ela deve passar por sucessivos banhos de álcool etílico para que seja desidratada. Então, o próximo passo é a desidratação. Depois da desidratação, vai vir a etapa de intermediação ou diafanização, é a mesma coisa. O que é isso? Depois da desidratação, são dados sucessivos banhos de xilol. Xilol é uma substância que é miscível no álcool, que a gente usou antes, e que é solvente na parafina, que a gente vai usar depois. Então, ele funciona realmente como um intermediário entre esses dois produtos químicos, funcionando como um agente intermediário entre a desidratação e a impregnação pela parafina, que é a próxima etapa. A próxima etapa, então, é a impregnação pela parafina e inclusão em parafina. Como é isso? Para que essa peça cirúrgica ela possa ser cortada no micrótomo, em finas lâminas, em pedaços muito fininhos, que possam ser visualizados quando um feixe de luz passar no microscópio, essa peça ela precisa estar num suporte. Esse suporte é um bloco de parafina ou um cassete. A peça, então, deve ser impregnada, isto é, infiltrada. Ela tem que ser totalmente infiltrada pela parafina aquecida em uma estufa. Deve ser, então, colocada em algum suporte, pode ser, por exemplo, um bloco de papel, como aqui. São um bloquinho de papel, a peça é colocada, é posicionada aqui dentro, colocado parafina líquida aqui dentro, quente, aquecida, e você coloca a peça aqui dentro. Se ela está quente, ela está em estado líquido. Quando você baixar a temperatura, essa parafina aqui vai então ficar sólida e dura o suficiente, a peça e ela vão estar duros o suficiente para passar pelo micrótomo e ser cortada em pequenas fatias. Deve, então, ser colocado em algum suporte, bloco de papel ou um cassete, e quando a parafina endurecer, quando baixar a temperatura e a parafina endurecer, a peça cirúrgica, então, vai ficar presa dentro dela, permitindo que ela seja cortada em fatias bem fininhas. Que é a próxima etapa do processamento, que é o corte em micrótomo. Os blocos rígidos de parafina contendo o espécime dentro, né, contendo a peça cirúrgica que foi clivada, emblocado dentro dele, são levados ao micrótomo e cortados em finas fatias de 1 a 10 micrômetros por uma lâmina de aço, que fica aqui, ó, bem posicionada aqui. Então, esse é o micrótomo. O bloco fica encaixado bem aqui e aqui fica uma lâmina. Então, a gente fica baixando, aqui do lado tem uma manivela, e toda vez que baixa a manivela, que roda a manivela, esse bloco aqui todo, né, de ferro desce, e o bloco que tá bem aqui, acoplado a esse bloco de ferro, o bloco de parafina que tá aqui dentro desse bloco de ferro, ele vai ser cortado em tiras bem fininhas. Essas tiras bem fininhas, então, eles vão ser colocados sobre uma lâmina de vidro que já fica aqui do lado posicionada, tá bom? Então, o operador segura a lâmina, vai cortando, leva essa parafina aqui num banho, né? Um banho-maria aquecido. E aí, esse corte se estica todinho, a gente vai lá, pega uma lâmina e pesca aquele corte, tá bom? Depois que o corte da parafina com espécime dentro, né? Ele é posicionado em cima da lâmina,
Essa lâmina, então, vai ser levada para a estufa para que toda aquela parafina que está impregnada na peça, ela derreta. Parafina não derrete quando aumenta a temperatura? Lembra da vela, né? Que a gente acende a vela e ela derrete? Acontece a mesma coisa. Então, a parafina, ela derrete, ela escorre, ela seca e a lâmina fica, a peça cirúrgica fica sem a parafina. A etapa seguinte, depois desse preparo dessa lâmina, é a coloração dessa lâmina. Como acontece? A lâmina ela vai passar por uma bateria de coloração para que as estruturas celulares possam ser, né, pintadinhas para que elas possam ser visualizadas quando se jogar a luz do microscópio. A maioria dos corantes se comporta como compostos ácido-básicos. Por exemplo, os componentes dos tecidos que se coram bem com corantes básicos, eles são chamados de basófilos. Por exemplo, os ácidos nucleicos. E os componentes teciduais que se coram bem por corantes ácidos, eles são chamados de acidófilos ou proteínas. Então, a gente tem os principais corantes, que é a hematoxilina e a eosina. A hematoxilina, ela é mais arroxeada, mais azulada, e ele é um corante básico, então ele se cora bem aos componentes ácidos da célula, como os ácidos nucleicos. Enquanto que a eosina, ela é mais rosa, então os componentes, ele é um corante ácido e ele vai se ligar, né, vai corar os componentes básicos da célula, que são as proteínas citoplasmáticas. Então, o carrinho, cestinha cheia de lâminas, vai passar sucessivamente nesses componentes. Vai acontecer os banhos, né? De xilol, depois de álcool, depois de água. O primeiro corante, que é hematoxilina, depois água, depois outra solução, depois água, depois o segundo corante, que é a eosina, depois água, depois álcool, depois xilol. Até que no final a lâmina vai estar coradinha, tá bom? E pronta para ser colocada no microscópio e visualizada quando o feixe de luz atravessar e as lentes de aumento ampliarem, né, a visão, o tamanho. Ao final do processamento laboratorial, repetindo, a lâmina estará pronta para ser analisada. Veja nos próximos slides um exemplo de uma lâmina corada com esses corantes que a gente falou ainda há pouco, a hematoxilina e a eosina. A lâmina, então, ela já corada, preparada, ela é vista assim. O que é que a gente pode ver, né? Duas cores que predominam, que é o roxo e o rosa. Aqui a gente vê um epitélio pavimentoso, né? Porque a última camada dele é uma camada achatada, estratificado, porque esse epitélio tem vários estratos, várias camadas, não é um epitélio de uma camada só. Queratinizado, a gente vê aqui o filete de queratina, uma camada de queratina bem pronunciada. E a gente vê aqui um tecido conjuntivo, com bastante fibra colágena, espaços vasos sanguíneos, tá certo? Isso é a lâmina daquela lesão que a gente viu ainda há pouco, lá na cavidade oral daquele paciente. E aqui a gente tá vendo, ó, os ninhos, as ilhotas tumorais. O arranjo, o patologista, então, ele tem que saber, ele tem que conhecer, ele estuda para saber vários tipos de lesões que podem ter origem ali em determinado sítio anatômico, nesse caso, a cavidade oral. E aí ele vai olhar o arranjo dessas células, ele vai olhar a disposição dessas células, a morfologia dessas células, os produtos, né, que essas células tumorais estão secretando, estão produzindo, e ele vai juntar todas essas informações, tá certo? Para ele dar o diagnóstico. Olhando aqui no maior aumento, o patologista, então, ó, ele vai olhar desde o maior aumento, a individualidade, a forma dessas células, até o arranjo que esses ninhos celulares né, essas células se dispõem umas em relação às outras, o produto de secreção que ela está produzindo, tá certo? Para que, a partir daí, a partir de todas essas características histológicas, o patologista possa soltar aquele laudo, dizer o que é aquela lesão, se é benigna, se é maligna, se é um cisto, se é um tumor, tá bom? E por aí vai. Você então concorda comigo que ser patologista é uma coisa muito séria, muito
complexa. A pessoa tem que ter um bom conhecimento da histologia humana, da histologia dos tecidos, para que a partir daí ela possa conhecer também o patológico, a histopatologia, tá certo? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e que agora prepare aí o seu material de estudo, faça seus resumos, porque agora é hora de estudar sozinho, tá bom? Até a nossa próxima aula, então.